Agora, na exclusiva Rádio Web, com vocês, os especialistas em condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir para os síndicos e moradores de condomínios residenciais e comerciais com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios. Os especialistas é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado especialista em condomínios, engenheiro Leonardo Medina, engenheiro especialista em inspeções condominiais, professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os especialistas em condomínio vai começar agora. Boa tarde a todos, muito boa tarde. Mais uma vez estamos de volta com o programa Os Especialistas em Condomínio. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, os nossos ouvintes. Só para a gente reforçar, o nosso número de WhatsApp para contato, perguntas, né, em busca de esclarecimento, é o 9606-0102. 9606-0102. Gostaria que todos se pronunciassem, perguntassem, tirassem dúvidas, porque hoje o tema é importante. Nós vamos falar hoje sobre um tema que nos deixa várias, assim, deixa o gestor com várias preocupações. Mas antes disso, nossa equipe, né, eu, Sérgio Andrade, né, como gestor condominial, o nosso engenheiro Leonardo Medina e o nosso advogado Alexandre Sobral. Os dois estão chegando, atrasaram um pouquinho, não se preocupe, mas vão chegar. E na nossa entrevistada é a Gildete Soares, né, uma especialista em contabilidade condominial, que é conselheira, né, fiscal, né, e atua em condomínios. Então, como eu estava falando para vocês, esse tema de hoje é um tema importante. Nós estamos chegando ao final do ano e a gente sabe da dificuldade financeira, das obras que é necessário fazer nos condomínios, a ambientação de Natal, a árvore de Natal, a questão de adornos, etc, etc. Ou seja, tudo isso tem custo, tudo isso é necessário um planejamento antecipado. E algo importantíssimo que é o contingenciamento do condomínio referente às obrigações trabalhistas. Nós temos 13º, né? Primeira parcela que já passou, agora vamos para a segunda parcela. E o que acontece? O condomínio, a maioria das vezes, né, eu entendo que tinha que estar planejado, esse dinheiro tinha que estar reservado já, dentro do orçamento, na composição da taxa de condomínio. E muitas vezes o recurso é utilizado para outras necessidades e se esquece desse detalhe. E esse detalhe é lembrado quando se vai pagar. Então você fica com os colaboradores sem receber o seu 13º, o condomínio tendo que buscar uma taxa extra para cobrir essa despesa. As administradoras, por sua vez, a grande maioria, cobra também o 13º, né? Não sei se é justo ou não mas isso está no contrato. Eles cobram o 13º também. Então é muita despesa que se tem. Então, se você não fez uma previsão durante o ano, você chega ao final do ano com a cuia na mão pedindo dinheiro aos moradores, que a maioria vai questionar, né, por que está pedindo se isso tinha sido planejado. Ou se não foi planejado, por que todo ano a gente tem que sempre pagar a mais, né? Então é uma pergunta que eu faço a Gildete. Boa tarde, um prazer você estar aqui conosco, né? Eu queria que você se apresentasse para o nosso público e iniciando essa pergunta, como se planejar para que você chegue ao final do ano de uma maneira tranquila? E só colocando mais um adendo, normalmente o que acontece? Se coincide com a troca de síndico, olha o pepino. Quer dizer, aí você tem uma assembleia para troca de síndico, justamente no momento em que o condomínio tem mais despesas, né? Na minha visão, eu acho que é o pior momento para trocar síndico, é o final do ano. Tinha que ser um mês de março, fevereiro, abril, mais tranquilo, né? Do que você colocar isso no mês de dezembro, com todas as despesas, com todas as obrigações, é o momento de trocar de síndico, né? É uma questão para se avaliar. Então, seja bem-vinda, Gildete, uma boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gildete, eu sou contadora, tenho formação em pós-graduação em gestão e planejamento tributário e também faço parte do Conselho Fiscal do Condomínio onde eu resido.
O meu condomínio é novo, ele começou em 2016, ele foi entregue e com a ajuda de um especialista também na área um jurídico, um advogado, na área que já convive com esse vínculo de condomínios. Ele preparou uma planilha orçamentária que supre todo o nosso condomínio, né, anualmente, sem que a gente recorra a taxas extras. Então, mensalmente, no início do ano, é aprovado o orçamento anual para o ano seguinte. E nesse orçamento a gente já contabiliza as despesas com esses pagamentos extras, a folha em dobro, que é a folha chamada 13º salário. Então, para isso, é preciso que também o gestor, né, o síndico do condomínio, ele também fique bem atento, porque está na planilha orçamentária, né, essa despesa extra com os salários, mas na maioria das vezes não é retirado da conta corrente e reservado para uma conta que vai ser usada no momento do pagamento. Eu queria te perguntar, quantas contas é necessário que o condomínio tenha, ou seja, a conta principal e poupanças, para que se tenha uma tranquilidade e um controle maior? Porque a gente sabe que tem a questão da reserva estratégica, né? Ou seja, você faz uma parte, você aprova um valor que é depositado para um fundo de reserva, chamado Sim. fundo de reserva, que só pode ser utilizado quando há uma emergência, uma urgência, que configure, através do seu conselho fiscal, aprovando o uso, configure que é necessário utilizar. Mas você tem contingenciamento trabalhista, ou seja, rescisão contratual, né? Costumo dizer que a gente só pode contratar alguém que possa demitir, o contrário é um problema, e muitas vezes o condomínio quer demitir por um problema, mas não tem recurso, aí você fica com a pessoa presa lá, dentro do condomínio. Então, contingenciamento trabalhista, a questão de obras, né, possíveis obras, a questão no contingenciamento trabalhista, você pode englobar a questão de rescisão contratual e a questão do 13º. E férias, seria lá. Então, quantas contas são necessárias? Então, respondendo à pergunta das contas, o ideal é que você tenha a conta corrente, que é a conta que você paga os gastos mensais, e tenha também uma conta chamada provisões trabalhistas, para que você reserve todo o pagamento do funcionário, férias, o terço das férias, os encargos sobre as férias, uma possível rescisão que aconteça, e também o 13º salário, que é uma folha extra. Além do fundo de reserva, que é um fundo obrigatório, você pode criar quantas reservas você quiser, desejar no seu condomínio. E essas reservas têm que ser controladas e conferidas mensalmente se toda a transação... Se for mexida, se for alterada. Se foi utilizada e de que forma foi utilizada. Isso é muito importante, que o síndico esteja atento, e também o Conselho Fiscal, né? Porque o Conselho Fiscal é quem faz toda a aprovação de contas, e todos os condôminos confiam no Conselho Fiscal. Então, como eu já lhe falei, eu estou desde o início nesse condomínio em que eu moro. Graças a Deus, é um condomínio que ele foi ajustado de acordo com a necessidade dele, e até então, a gente não teve que pagar nenhum tipo de taxa extra. Nós temos uma conta para as provisões trabalhistas, que são as contingências, né? Férias, rescisões, 10º e os encargos, e temos uma do fundo de reservas. Então, quando a gente fala das obrigações trabalhistas, a gente sabe que no recolhimento mensal você Sim. tem essas obrigações. E muitas vezes alguém começa a gastar e esquecer que todo dia 20 o GPS tem que ser pago. Né? No INSS, que é o maior impacto em termos de obrigação, é o INSS. O FGTS já é um impacto menor em relação, né? Normalmente Sim. você tem uma relação que é 4 vezes o valor do FGTS. Exato. Então, a gente sabe que qual o conselho que a gente poderia dar ao condomínio que não fez essa previsão, né? E ao chegar no final do ano, tem as despesas vamos dizer assim, de arrumação do condomínio, né? Iluminação, tal, em razão do Natal,
E ainda tem mais a despesa que é obrigatória, que é o pagamento do 13º do pessoal. E vem férias, muitas vezes, junto também. O que a gente pode dizer para esses condomínios nessa situação, os síndicos? Então, para esses condomínios que se encontram nessa situação, que hoje não tem caixa, né, para cumprir as obrigações mensais. Hoje, por exemplo, a taxa do FGTS que você paga sobre a folha bruta é 8%. Sim. Aí você tem mais uma agregação que é o PIS sobre a folha, né? Sim, Que é 1% sobre a folha bruta. E além disso, você tem a parte da Previdência Social, que o condomínio tem que, além do pagamento normal sobre isso, tem que pagar uma GPS de 24,5% sobre a folha. Dizer, é uma carga vezes, pesada. Três vezes mais o valor do FGTS. Bom, o que é que a gente aconselha para esses condomínios? É que reveja realmente os gastos. Existem formas de controlar gastos. Um simples gesto diário que o supervisor possa fazer uma ronda no condomínio, ver, sei lá, uma luz acesa desnecessária, tudo isso é redução, porque nós temos, hoje a gente está focado mais na parte trabalhista, que a gente está em dezembro, isso, né, e todo mundo espera o seu salário extra, né? O trabalhador, ele passa o ano todo esperando, né, por essa oportunidade, que é o que ele pode comprar, o que deixou de fazer durante todo o ano. E a gente não pode deixar esse trabalhador com ai meu Deus, enganchei. A gente não pode deixar o trabalhador nessa espera. Nessa expectativa, será que o condomínio vai poder pagar meu 10º? Será que eu vou receber na data certa? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa, dar, sei lá, um presente para o meu filho? Então a gente se preocupa muito com isso. Então será que o segredo, então... O segredo é o orçamento. Pronto, é o que eu digo, na composição da taxa, exatamente, que é representada através do orçamento, nessa composição, para que você tenha, porque a taxa, o que eu penso, é que é o resultado das despesas. Sim. Não é algo que vamos colocar tanto, não é assim. Então, taxa é o resultado das despesas. E nessas despesas estão englobadas justamente as obrigações trabalhistas, o contingenciamento de rescisão, de férias, né? 13º, etc. Tem que estar inserido também a questão da manutenção do condomínio, que é vital, para que se faça toda a manutenção dentro dos prazos, para que tenha garantia sobre o empreendimento, em razão do seguro, em razão de construtora, de garantia, etc. Inclusive, eu penso também que, por exemplo, os gastos natalinos, não estou falando de festa, mas na arrumação do Natal, na iluminação, tudo isso, não é barato. Não é barato. E isso também tem que estar dentro do orçamento, prevendo para, ao final do ano, ter essa receita, ela é separada até para esse custo. A gente fala de 4, 5, tem condomínio que gasta 10, 15, 20 mil reais só de iluminação. E a gente sabe que é transitório. Acabou o Natal, entrou o ano, tudo isso vai ser guardado e mais da metade vai se perder. Verdade. Mas é uma questão cultural, é uma questão de você arrumar mais o condomínio, então é uma questão, é um custo que as pessoas, né, fazem questão isso. De que tenha. Quando não se coloca, aquilo é um problema. Para você ter uma boa gestão, você tem que começar pelo orçamento. Então, você tem que ver a necessidade do seu condomínio e fazer todo o orçamento baseado nos gastos do ano anterior. Existem condomínios que têm também seus salões de festas que cobram uma taxa mínima extra. Essa taxa extra, ela não pode ser considerada para pagar as despesas ordinárias. Essas despesas ordinárias que eu falo são folha de pagamento, os encargos, as despesas fixas e toda a manutenção do condomínio. Então, esse dinheiro também pode ser reservado, que você pode utilizar para fazer a ornamentação no final do ano. Sim. Porque reverte para o próprio condomínio. Ao invés de estar, quando chegar perto do final do ano, fazer uma assembleia, chamar os condôminos para dizer que vai cobrar uma taxa extra para suprir. Então, tudo começa pelo orçamento. Se você
planejar, fizer um orçamento bem feito, realista, né? E ter todos aqueles pequenos cuidados que um condomínio requer, consequentemente, no final do ano, você vai ter reservas para pagar a sua folha de pagamento extra, vai ter dinheiro em caixa para você ornamentar seu condomínio. Quem não quer ver um condomínio iluminado, né? Com aquele alegria do Natal, né? Que Natal é família, então todo mundo espera que o condomínio esteja lá bonito, para a pessoa tirar foto. Inclusive, você tem a questão do vestuário do pessoal. Sim, sim. Que tem que ser renovado, né? Exatamente. Você tem também exames periódicos que tem que ser feito, né? A lei obriga que se faça os exames periódicos, né? Para emitir o ASO, para que todo mundo esteja com a saúde perfeita, sem problema. Então, o que a gente chega a analisar é o seguinte: uma grande parte dos moradores, por falta de conhecimento dessa estrutura da composição da taxa de condomínio, acha que o condomínio é caro, não sabe a razão. Então, a melhor forma de estabelecer, eu acho que a melhor forma de estabelecer o valor é quando você vai para uma assembleia, não fala em valor de taxa, fala em valor de despesa, item a item. Você vai mostrando as despesas item a item, o que é necessário. Quando apresentar todos os itens, lá no final, vai ratear e vai ver qual é o valor total que é necessário para que ocorra isso durante o ano, a menos que tenha investimentos que sejam provados também, né, que seria uma taxa extra à parte. E a partir daí se estabelece a divisão pelos condôminos para chegar ao valor da taxa real. Isso. Porque eu penso que o condomínio não é uma empresa para ter lucro. Ela é uma instituição criada em prol de vários moradores, em prol das pessoas, que tem o objetivo de pagar as despesas. Sim. E manter a estrutura saudável para que as pessoas possam viver de maneira tranquila e com segurança. Exatamente. Então a gente tem notícias de síndicos que preferem não fazer a limpeza da caixa d'água, né? Limpeza de caixa de gordura, para pegar o dinheiro e botar em poupança. Aí quando dá um problema, ou quando falta energia, ou quando o elevador pifa, né? O condomínio tem reserva, mas não usa porque ele prefere fazer economia e não realizar a manutenção. Então é uma questão de responsabilidade. Então, quando chega nesse período agora, o que eu quero chegar é o seguinte: chega nesse período agora, o período de dezembro, que é um período bastante oneroso para o condomínio, diferente de outros meses do ano, né? É um período que você tem que arrumar o condomínio e você tem que pagar mais uma folha. Novembro, dezembro, você paga mais uma folha, né? Então, com relação à composição, o que é que a gente pode orientar aos síndicos que estão nos ouvindo e os moradores para que eles possam entender? Então, em relação à composição, em relação à planilha orçamentária, o que é que nós prevemos? A gente, para se fazer uma planilha orçamentária, que o condomínio, né, o gestor do condomínio, que seja o síndico, chegue no final do ano e não tenha nenhum aperto em honrar os compromissos, porque em dezembro é tudo dobrado, né? A gente pode falar sobre isso, são os encargos da folha, você paga em dobro e você tem que pagar dentro do mês a guia do 13º salário, a Previdência Social, o vencimento, você paga a folha no dia 20, que é o prazo limite para a segunda parcela, e você já tem que pagar o encargo dela, a Previdência Social. A FGTS você paga do dia 7 do mês subsequente. Então, tudo começa por isso. Primeiro, tem que ver a sua inadimplência. Né? Sim, a inadimplência do condomínio, isso conta muito, porque quando a gente planeja o orçamento, a gente planeja também que exista um percentual de inadimplência. Então, todo o contexto que foi criado para folha de pagamento, exames periódicos de funcionários, as despesas fixas, manutenção, né? Que a manutenção tem que ter manutenção porque é preventivo, porque você não esperar que a coisa aconteça, que sai muito mais caro e muito mais oneroso para o condomínio. Então, esse elenco de contas é muito importante e tem que ser aprovado em assembleia, né? Eu já participei fora do condomínio do resíduo, de uma apresentação de uma planilha orçamentária que os próprios moradores pediram para incluir algo, né, que achava que poderia acontecer e foi incluso e a taxa subiu um pouquinho. Tem um ou outro que discorda, né? Não é muito cara a taxa, mas é um bem
que depois você... É um mal necessário, na verdade, né? Não é um bem, é um mal necessário. Então, hoje você paga um pouco mais do que você chegar no final do ano e pagar uma taxa extra que você também não estava esperando, né? Nós estamos às 17 horas e 28 minutos aqui no programa dos especialistas em condomínio, na rádio exclusiva, rádio web exclusiva, e estamos aqui falando com a especialista Judete Soares, que é uma contadora, sobre a questão do desafio do condomínio, especificamente a questão da parte de contabilidade, a parte do recurso, né? Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte. Por favor, Samuel. Ela fez um texto muito grande, então eu resumi. Márcia Eva. Quais são os encargos obrigatórios para dezembro? Sim. E como escolher as prioridades a pagar? Ela deu a entender o seguinte: ela não tem dinheiro para tudo. Você vai jogar para cima e sortear. Aí ela diz assim: o que é que eu devo assim? Eu acho que ela quer falar, como você falou em multas, em cargos, ela quer saber assim, prioridade. O que é que eu devo pagar que vai me onerar menos em relação a juros e correções? Márcia, é importante. Márcia, muito obrigado pela pergunta, Márcia. E tenho certeza que tem muitos síndicos que estão nos ouvindo com esse problema. E a gente sabe a dificuldade que é, né, quando você não tem um orçamento muito bom, quando teve que gastar em uma coisa que foi urgente e não tinha o recurso necessário. Então a pergunta é, escolher qual a prioridade para pagar para que não tenha uma penalização maior, ou seja, o custo não seja tão, né, exacerbado. Na verdade, Márcia, boa tarde, tudo bem? Sobre a sua pergunta, na verdade não existe prioridades, né? Porque todas as despesas que um condomínio tem em comum, elas têm que serem pagas, né? Por exemplo, você não pode deixar de pagar o funcionário, isso é primordial. Então, prioridade pessoal. A prioridade é pessoal, né? Porque é muito ruim você ter um funcionário insatisfeito no meio do condomínio, que deixe de fazer ou que, às vezes, faça com que aconteça algo que venha honorar o condomínio. A segunda questão são os encargos sobre a parte de pessoal, que é FGTS, PIS sobre folha, e a Previdência Social, que é a GPS. Isso também é primordial porque você precisa ter certidões para saber como o seu condomínio anda, se ele está em dias, para não sofrer nenhum tipo de sanção. Eu posso dizer até que uma conta... Então a gente está analisando o seguinte: folha de pessoal e as obrigações trabalhistas são a prioridade. Uma conta de energia pode esperar. Pode esperar. Porque tem um prazo até de comunicar. Claro. O atraso pode se negociar com a Energisa. Sim, parcelar. Né? Se for água, no caso, né, específico, pode também se parcelar, negociar e tal. Mas a folha e os encargos, esses são criteriosamente primordiais. Tem que ser honrados. Tem que ser honrado. Mas pagamento a fornecedor. Pode negociar. Pode. Ele vai entender. Contrato de manutenção, pode negociar também, né? O que não pode é deixar de pagar funcionário. Porque funcionário não tem outra fonte de renda. Né? Ele não tem outra fonte, ele vive daquele salário. Então, se ele deixa de receber, ele vai faltar no serviço, ele não vai trabalhar, né, como ele poderia trabalhar. E a gente não pode esquecer também o seguinte: por trás de um funcionário tem uma família. Sim, claro. Que depende daquele valor que ele ganha, que não é tão, né, considerável, mas tem uma família por trás. Então, quando se atrasa salário, por exemplo, para pagar uma energia atrasa salário, você está criando uma situação muito mais ampla, porque ele tem filhos, tem esposa, tem aluguel, tem uma série de coisas, né? Então, eu acho que realmente a folha e as obrigações, para que o condomínio não seja penalizado, porque uma multa em cima de um GPS, né? É considerável. Sim. É considerável, né? Está em torno de quanto? A multa, ela tem uma cobrança diária, né? Multa em juros, né? Aí tem 1% de juros, mais Selic, e sem contar que você fica sem a certidão, né? A certidão negativa, porque a qualquer momento, se for pedido... Exatamente. Se o conselho pedir as certidões, se alguém do condomínio que tem o direito de pedir as certidões, ou até de verificar no site, ir lá, botar o CNPJ e verificar as certidões. E verificar que está negativada por algum motivo, que o conselho não saiba por algum motivo, então a coisa
Realmente fica complicado, né? Exatamente. Nós temos outra pergunta aí? Temos. Antonino. Esse Antonino, se não me engano, já perguntou a gente. Como comecei os condôminos a fazer uma reserva para gastos eventuais? Sempre tenho esse problema e não sei como argumentar nas assembleias. Geralmente esses gastos eventuais, eles são pautados em fundos de reserva, né? Por exemplo, rachou uma parede, aí você tem que fazer essa correção. Então, são pautados fundos de reserva. Eu vejo vários condomínios, eu converso com pessoas também da área que, às vezes, por falta de informação, né, na administração, o síndico termina utilizando valores que seja destinado para um tipo de despesa e usa no dia a dia, né? Por um atraso de um condômino que deixou de pagar, então ela não tem recurso, então ela tira. Só que esse recurso que foi criado para uma finalidade própria não pode ser mexido, a não ser que seja pautado em assembleia e aprovado por todos os condôminos. Mas também a responsabilidade do síndico é muito grande, né, em relação ao cumprimento das obrigações, né? Ele é quem está responsável, ele é quem responde perante, né, os entes, os órgãos fiscalizadores, que são os entes federativos, e até a própria comunidade que vive, que são os condôminos. Eu até complemento o seguinte, olha, nós temos obrigações trabalhistas e as obrigações oriundas disso, que são os impostos. Isso é uma situação que não tem como evitar, você tem que pagar. Agora, o importante despesas eventuais, quando a gente fala de despesas eventuais, a gente tem que separar elas muito bem e identificá-las. Quando eu falo em fundo de reserva, esse fundo de reserva tem os seus critérios de utilização. Quebrou o elevador e foi um inversor de frequência, que custa em torno de R$ 13.500. Aciona o seguro vai demorar ou dar indifere o pedido, mas você não pode deixar o elevador parado. Pede-se ao Conselho Fiscal que aprove o uso do fundo de reserva, negocia com a empresa, parcela essa situação e você manda fazer o serviço com o fundo de reserva. Mas é uma emergência, essa despesa não é que ela seja planejada, mas ela está dentro do fundo de reserva. Eu tenho que fazer uma manutenção de pintura no condomínio. Isso não é despesa eventual, tem que estar dentro do custo de manutenção. Ora, todo ano eu sei que tenho que limpar a cada 6 meses caixa de gordura, eu tenho que fazer repintura de quadra, da parte de estrutura metálica, eu tenho que fazer limpeza de caixa d'água. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem que ser mensurado dentro da taxa. Dentro da taxa ordinária. A taxa ordinária. Então, a taxa ordinária, na sua composição, ela vamos dizer assim, ela fornece a receita para todos esses elementos. Então, quando é que eu vou pedir uma taxa extra? Melhorias. Quando eu falo em melhorias, a compra de imóveis, né, uma construção, um anexo de alguma coisa nova do condomínio, a troca de imóveis, são coisas que são decididas em assembleia, se vão fazer ou não, porque o que é de fato necessário para o funcionamento do condomínio já está assegurado com a taxa, né? Por que acontece isso muitas vezes na maioria do condomínio? Porque a taxa está mal dimensionada. Esse é o grande problema. Muitas vezes a gente quer ser bonzinho, o síndico quer ser bonzinho com a assembleia, não vamos aumentar a taxa, porque a taxa está muito boa. Só que ele não tem o recurso na taxa para fazer a pintura do condomínio. E aí vai para a taxa extra. Não é uma coisa positiva. A gente só pode pedir taxa extra quando é algo que não está dentro do orçamento do que foi estabelecido na Assembleia. Melhorias, né? Eu tenho que demitir pessoal porque o empregado não está atendendo o estado do condomínio. É uma situação que acontece. Não está inserido dentro da taxa, precisa fazer uma taxa extra. Quero registrar a chegada do nosso amigo Alexandre Sobral, né? Que muito nos prestigia aqui, mais uma vez. Boa tarde, desculpe o atraso. Então, voltando o tema, então é o seguinte, se você tem uma despesa de rescisão de pessoal, ela não está inserida dentro da taxa, não se tem fundo para isso. Você tem que chegar para o condomínio, para a assembleia e dizer, gente, eu não tenho como pagar
porque isso não foi previsto dentro da taxa. Então nós vamos ter que fazer para o ano que vem, no nosso orçamento, essa previsão orçamentária para que não ocorra de novo uma situação como essa, né? Então precisamos resolver. Como? Aí sim faz uma taxa extra para cobrir essa despesa, mas sabendo que no ano seguinte vai estar dentro do planejamento da taxa de condomínio e essa taxa vai cobrir essa determinada despesa. Então o grande desafio dos condomínios é estabelecer a taxa justa para a sobrevivência, né, e as ações necessárias da manutenção do condomínio, né, e realizar seus pagamentos. São 17h39, nós estamos aqui, os especialistas em condomínio, na rádio exclusiva Rádio Web. Nós temos mais perguntas, Samuel? Parece que Alexandre chegou na hora. Na hora. Sandra Morena, a antiga síndica não pagou os encargos do funcionário durante 1 ano e abandonou o condomínio sem deixar o balanço total. Devo dar parte na polícia e como devo proceder? Não tenho contadora. Vocês devem estar bem... Vamos com calma. Primeiro, polícia só quando há desvio ou tiver um furto. Não é no caso de uma má administração, que parece ser o caso. Que ela deixou de pagar os encargos. Se ela deixou de pagar os encargos, ela causou um prejuízo ao condomínio, que provavelmente vão ser os juros, as multas, que vão incidir sobre esses encargos. Porque já era uma obrigação do condomínio pagar. Se deixou de ser pago, mas era uma obrigação do condomínio, o que o condomínio pode entrar de ação contra a síndica é para que ela pague os prejuízos que foram acarretados, que é exatamente juros, multa, entendeu? Por quê? Se não houve desvio, se não houve retirada de valores, se não houve como é que se diz? Uma subtração de dinheiro, então não tem nada de se dar queixa, não tem nada de fazer e nada na polícia, não tem nada com polícia aí. É uma má administração onde trouxe prejuízos para o condomínio na questão de juros e multa, que é o que pode acarretar. Ou até mesmo uma ação trabalhista, onde um funcionário que foi demitido tentou sacar o seu seguro-desemprego e não pôde, porque estava com esses atrasos e acabou acarretando em algum tipo de dano moral na justiça do trabalho, pode acontecer. Então, tirando essa situação, o condomínio pode cobrar dela exatamente o que foi efetivamente dado de prejuízo. Que nesse caso aí, até onde parece a pergunta limitou-se, de que não foram pagos, entendeu? E aí cabe também chamar a síndica até para ela se justificar, porque às vezes esses encargos são pagos porque o condomínio não tem recursos para fazer o pagamento. Então aí o síndico estaria isento de responsabilidade, posso dizer, se mostrar que não existiam recursos para fazer esses pagamentos. Então tudo vai depender do contexto, mas pela pergunta, pelo que está na pergunta, não parece caso de polícia. A não ser que ela quis dizer que ela, em vez de pagar os encargos, embolsou o valor, ficou com esse valor para ela, aí sim seria um caso de polícia. Só repetindo aos nossos ouvintes, o nosso número do WhatsApp é o 9606-0102, 9606-0102. Então, quem tiver mais perguntas, é importante, né, para a gente esclarecer, estamos aqui em condições de atender na medida do possível. Eu só queria complementar a posição aqui de Alexandre, que é muito importante, é que não há como gerir um empreendimento de forma a não ser profissional, ou seja, de forma amadora. Portanto, um condomínio tem que ter uma empresa administradora que vai cuidar da parte contábil. Não dá para o condomínio não ter esse suporte e colocar isso na mão exclusivamente do síndico, para fazer balancete. O síndico não pode cuidar da gestão do condomínio e ao mesmo tempo fazer todo o trabalho contábil. Porque ele sai mais barato. Não é questão de ser mais ou menos barato, é questão de ser profissional. Cada um vai cuidar da sua atividade. Quando acontece isso, não tem contador, pode gerar vários problemas. Porque o síndico ele não pode fazer a sua contabilidade e ele mesmo aprovar. Para isso tem um conselho, para isso tem uma empresa à parte que vai fazer todo esse trabalho e apresentar para o conselho, para que o conselho aprove ou não as contas. O síndico tem a obrigação apenas de conduzir o processo, fazer o pagamento das contratações, conduzir o processo e apresentar as notas para que a administradora faça o seu
levantamento e o balancete saia daí. Isso é um exemplo, se não tiver, como ela disse, não tinha contador, não tinha nada disso, em que a coisa chega no final do ano, não se sabe onde estão os documentos, né? Não se sabe o que pagou, deixou de pagar, né? E aí o economia é negativado das suas obrigações, então gera um trabalho enorme. Provavelmente deve não ter havido a fiscalização do conselho, né? Todo condomínio ele tem um conselho fiscal que faz esse trabalho, inclusive da síndica. A síndica faz toda a administração e ele fiscaliza os gastos para ver se aqueles gastos estão dentro do orçamento. Então, eu também acho que esse condomínio não houve também a atuação desse conselho, que ele é muito importante numa gestão condominial, né? E até reforço que para quem vai participar do conselho, que sejam pessoas que tenham expertise, que tenham conhecimento. Não dá para colocar uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento de contabilidade para tomar conta de conselho ou para verificar as contas, porque ela não tem o conhecimento necessário. Então, os moradores que têm à disposição de participar do conselho fiscal, que tenham no mínimo uma formação em administração, em contabilidade, em algo que ajude inclusive o condomínio, né? Que tenha a presença de advogado, que vai também orientar com relação às questões legais, né? Isso é importante, porque se deixar de qualquer forma, né, aí a coisa aumenta, né, e cria-se um problema maior. Samuel Carvalho, é obrigatório ter contador em um condomínio? Olha, é muito importante que você tenha a parceria de uma administradora com um contador. Você pode não ter o contador no condomínio, mas você pode contratar uma administradora, né, porque tem várias obrigações acessórias que você tem que cumprir, né, perante a Receita Federal, principalmente a Receita Federal, né? Você tem que mandar as informações, DIF, CAGED, você tem que mandar... Assinatura digital, né? Exatamente. O condomínio ele não é obrigado a mandar a declaração do CNPJ, né? Porque ele não é uma personalidade jurídica, ele é obrigado a ter o CNPJ, mas ele não é considerado uma personalidade jurídica. Então, eles são isentos de várias obrigações. Mas uma das é a obrigação da parte de folha, a parte trabalhista, sim, ele tem que mandar todo ano, que tem RAIS, tem DIF, tem CAGED, tem uma série de informações. Como atuar, então, sem um contador? A contratação da administradora é muito importante, porque são pessoas especialistas, né, que trabalham no ramo e que orientam, né, o condomínio, a gestão do condomínio, que é a síndica, e informa todo o processo, né, de contabilização, o elenco de contas, como tratar um funcionário, como conduzir as contas, como organizar, e para que os condôminos tenham acesso, né, livre e possam também fazer essa fiscalização. Tem mais perguntas, Samuel? Temos. Doutor Alexandre, Olha. quando realmente um síndico deve ser preso? Nossa. Só faltou dizer, quando vai apanhar? Tomar uma sova. Veja só, o síndico ele pode ser preso, Como inclusive, como o próprio Sérgio falou, como qualquer pessoa. Quando ele comete o ilícito, ele pode cometer vários tipos de ilícitos dentro do condomínio. Inclusive, quando ele deixa de recolher o INSS da parte do empregado, que ele retém do contra-cheque do empregado, indébita, né? é tida como uma apropriação de indébito e também um crime federal, ao qual ele responde um inquérito na Polícia Federal, para você ter uma ideia. Então, e no Código Penal existe um agravante para o síndico que realmente se utiliza do seu cargo de síndico para poder se autopromover financeiramente, pode-se assim dizer. Mais bonito. Aquele síndico que usa dos recursos do condomínio para pagar seu celular, pagar seu plano de saúde, até previdência. A gente estava ontem numa assembleia de condomínio, onde o condomínio, a síndica estava fazendo uma previdência privada para ela com o dinheiro do condomínio. Interessante isso. Então, o que acontece? Quando há esse tipo de desvio de valores, quando há falsificação de documentos,
adulteração de atas, isso tudo pode acarretar numa prisão e, a depender do caso, pode se dar esse agravante que tem no Código Penal para quando o síndico promove esse tipo de ilícito, e aí sim ele pode ser preso. Mas falando exatamente o que eu falei ontem na Assembleia, que o pessoal perguntou, e quando é que a síndica, porque a síndica não já foi presa? Porque as prisões no Brasil, elas só se dão de imediato quando está em flagrante delito. Não é o caso do condomínio. O síndico vem fazendo o crime há algum tempo e nem sempre se apura de um dia para outro. E o flagrante delito é até 24 horas depois do crime. Então você teria que fazer um flagrante do síndico, ele cometendo o crime na hora, para que ele fosse preso naquele momento. Então é muito difícil isso acontecer. Então ele pode sim ser preso. Existe inclusive uma tipificação de agravante porque ele é síndico. E é mais grave para ele ser ele que está desviando do que a própria administradora fazer esse tipo de desvio. E voltando à pergunta anterior com relação ao contador, é só fazer o tipo de situação. Você pode ter um condomínio sem contador? Pode. Mas é a mesma coisa você estar numa aldeia de índio e perguntar se você quer um médico ou se você quer um curandeiro. Então você vai ter pessoas que vão dizer que entendem, que faz a contabilidade, que pode fazer a folha, mas na hora de fazer vai fazer tudo errado. Então o melhor é que se tenha um contador, que é uma pessoa especializada para se fazer isso da forma correta, e sendo que para cada empresa e para cada órgão ou cada entidade existe percentuais específicos, existem condutas específicas a serem seguidas na contabilidade. Sindicatos a serem verificados o recolhimento. Existem sindicatos que fazem o acordo coletivo e que existem especificações. Então tem que saber se o condomínio está ligado a algum tipo de sindicato, se ele não está, se está sendo feito os pagamentos dentro do que foi feito o acordo coletivo daquela categoria, abaixo, né? Se está abaixo ou não. Então quem vai dizer isso é um contador. Quem vai fazer toda a verificação de se está sendo recolhidos os impostos dos prestadores de serviço é o contador, que vai verificar inclusive se aquele prestador de serviço, que acontece muito com terceirizadas, está dentro da sua categoria do KNAI correto na Receita, porque tem uma turma aí de terceirizadas que está usando uma que não é para condomínio edilício, que é para outros tipos de empresas, e não para condomínio. Ela não pode usar, porque não recolhe o INSS do empregador, e aí fica mais barato, oferece propostas mais baratas, e mais tarde, quando apurado isso, o condomínio pode ser obrigado a pagar esse valor do INSS que não foi recolhido pela empresa, principalmente se a empresa não existir mais, que muitas vezes acontece com frequência, principalmente quando se fala de terceirizado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Queria complementar também o seguinte: existem situações em que, eu já vi muito isso, o síndico coloca, por exemplo, a despesa com combustível, alimentação, restaurante, viagens, né? Tudo isso dentro da conta do condomínio. Isso não é permitido desde que a Assembleia autorize essa despesa, esteja registrado em que despesa com transporte, alimentação, combustível, né? Esteja autorizado dentro da Assembleia. Se ele está fazendo isso, é de forma ilegal. Mas eu tive que sair com meu carro para resolver um problema na Receita. Se não está escrito, se não está aprovado em Assembleia, ele não pode imputar essa despesa de combustível para o condomínio, nem porque ele pegou o telefone privado dele e ligou. Só poderia ser uma situação se o telefone fosse do condomínio e a conta, né, fosse do condomínio, e a Assembleia autorizou o telefone. São as famosas pequenas despesas do fundo fixo que eles usam para isso, entendeu? Então, eu sempre recomendo, você não tem um valor fixo para combustível, então vá de Uber, vá de táxi, você vai pegar o recibo em nome do condomínio e vai juntar com a contabilidade no final do mês e vai justificar que pegou aquele transporte para ir para tal lugar e acabou. Sendo que teve um condomínio recente que pegou até as viagens do Uber que a síndica fez, o pessoal identificou que era para cabeleireiro, que era para supermercado. Então, assim, gente, é importante salientar que estamos vivendo numa época que cada vez mais a gente está se apurando que as pessoas estão utilizando o condomínio para benefício próprio. Isso eu estou vendo com muita frequência, isso está acontecendo com muita frequência.
e a gente está apurando, está cada vez tendo mais ações contra síndicos, mais ações tanto criminais como cíveis. Isso está uma febre, eu posso dizer assim, porque só lá no escritório esse ano já foram 4 ou 5 casos desse tipo. E a gente está falando de um estado pequeno como Sergipe. Imagine se você fala de uma coisa macro como São Paulo, Rio de Janeiro, quanto isso não acontece. Então, visualizando que o condomínio é uma entidade fácil de se roubar. Por quê? Porque apesar de ter um conselho fiscal, como a nossa colega aqui falou, não são ativos muitas vezes, são pessoas que são amigas, são vizinhas e assinam às vezes sem nem ver, ou às vezes nem assinam e nem cobram. Às vezes o síndico pega o balancete e vai engavetando, se ninguém pedir, vai ficar lá. Vai ficar lá e todo mundo confia, ele faz aquele trabalho de político de enfeitar, botar luzes de Natal, faz festa de Natal, faz festa de Dia das Crianças, todo mundo fica amigo, todo mundo achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo, enquanto isso o cara vai desviando aos pouquinhos, né, jogando notas fiscais falsas. Sim, que hoje a gente está pegando muito nisso também, coisas que antigamente não acontecia, mas agora está acontecendo. E que infelizmente as pessoas não sabem que pode fiscalizar com muita facilidade isso junto à Secretaria da Fazenda. Com muita facilidade. Em casa mesmo, pelo site você faz. Pelo site você faz. Agora, infelizmente, quem que chega em casa e vai pegar o balancete do condomínio para dar uma olhada e ver casa a casa, para ver se tudo aquilo ali é realidade, vai fazer sem esse trabalho, sem receber um centavo a mais. Infelizmente, não acontece. Então, infelizmente, é o que eu disse numa assembleia essa semana, dizendo o quê? Que o juiz vai analisar, entre tudo, não só a omissão do síndico, a falta de diligência em determinadas situações, mas também a omissão e a falta de diligência dos moradores em nunca ter tomado nenhuma atitude. O síndico é difícil tirar, mas não é impossível. Você pode demonstrar que você tentou. Mas se você nem tentar porque é difícil, aí fica difícil, para mim provar que você queria tomar alguma iniciativa e pensou, mas não realizou. Aquela situação de que o cara pensa em dar uma flor para a namorada, mas não faz, e depois quando a namorada cobra, eu até pensei em te dar uma flor, mas acabei não tendo tempo, e a mulher começa a ficar chateada, triste. Então é a mesma situação. Então você não pense só, você haja. Romântico ele, viu? Hoje veio com tudo. É verdade. E outra fragilidade que a gente vê também nos condomínios é quando há uma compra parcelada. Eu já vi casos do condomínio pagar a nota em duplicidade 2, 3 vezes, porque foi parcelada, aí pagou à vista, e depois comprou outra nota no meio do mês, aí veio junto com o boleto da outra parcela anterior e virou, né, uma falta de controle total. Uma falta de controle total. Ou proposital, ou realmente a falta de controle, né? Talvez tenha sido falta de controle, né? Porque o regime de formação da prestação de conta de um condomínio é regime de caixa. Então, ela relaciona mensalmente tudo que foi pago. Então, foi pago naquele mês aquela parcela. Se não houve um controle, né, mais acirrado, ela pode pagar aquela nota cheia no mês seguinte, pensando que não pagou a nota naquele mês. E aí gera, né, um transtorno. O condomínio, claro, é recuperar porque você entra em contato com o fornecedor, mas é um desgaste. Uma das coisas que a gente sempre aconselha é que você possa ter um controle, uma planilha em Excel, onde você tem o que recebeu e o que foi pago. Um controle qualquer síndico pode fazer em casa, e ele vai percebendo o que foi pago, parcelado em parcelas separadas, datas separadas, ele possa lá e marcar, esse foi pago, isso falta de 4 faltam 2, ou de 4 faltam 1, então isso facilita. Mas isso é o seguinte, é dedicação e é atenção, acima de tudo, né? Nós temos mais uma pergunta aqui para a gente entrar no nosso intervalo, Samuel. Temos sim. A síndica paga despesas como táxi, lanches e festa no condomínio e ainda compra comida dos seus familiares. Isso pode? Faz festa comprando comida. É lógico que não. É lógico que não. Inclusive, eu já tive um caso até de um condomínio onde, Andréa, o síndico ele fazia as reuniões do conselho e comprava pizzas.
para poder se reunir com o conselho. Em nome do condomínio, ele pedia pizzas, e aí eu até, quando fui questionado, pessoal, imagina aquele morador que paga com muita dificuldade sua taxa condominial, que não consegue ter dinheiro para comprar uma pizza para comer em casa, e descobre que o síndico, com o dinheiro que ele pagou da taxa condominial, está usando para fazer reunião com o conselho e comprando pizza para lanche na hora da reunião. Lógico que não pode, tem que lembrar que o dinheiro do condomínio tem que ser usado em prol do condomínio ou em prol dos atos do condomínio. Então, e dentro desses, com certeza, não estão a comida da casa da síndica, nem muito menos o táxi da síndica para qualquer lugar, tem que ser para os locais que ela tem que usar para poder fazer algum serviço para o condomínio, tipo ir para a administradora, ir no banco, fazer algum tipo de pagamento, se ficar comprovado que ela fez, porque geralmente as administradoras é que fazem os pagamentos através de seus boys, através dos malotes, ou então via internet bank. Então tudo isso tem que ser questionado. Você perguntar a uma síndica, por que você vai no banco fazer esse pagamento pessoalmente, hoje tem internet bank, não tem justificativa para esse tipo de coisa. Então, isso não quer dizer que há uma fraude, mas há uma má gestão. Temos sempre de diferenciar que existem dois tipos de gestão nesse tipo de situação. É a má gestão e a gestão fraudulenta. Uma coisa não se confunde com outra. Muitas vezes as pessoas confundem uma má gestão com uma gestão fraudulenta. Tem falta de experiência da pessoa. Às vezes a pessoa não tem experiência, não foi bem orientada, não tem um jurídico do lado para estar orientando, às vezes não tem um contador do lado para estar orientando e troca as mãos pelos pés, na boa intenção de querer fazer, mas acaba causando algum tipo de prejuízo ao condomínio, que pode inclusive ser apurado pelo próprio seguro de ser ressarcido o condomínio. Existe no seguro cláusulas para poder ressarcir o condomínio quando existem erros e imperícias do síndico. E inclusive a questão da responsabilidade civil do síndico, quando ele faz algo que causa um prejuízo para o condomínio. Então existem essas cláusulas que muitas pessoas não sabem ou não se lembram, e muitas vezes até os próprios advogados não têm conhecimento, ou não sabem que existe esse tipo de forma de haver esse tipo de ressarcimento. Que muitas vezes acontece o síndico ter sido roubado o condomínio ter sido roubado pelo síndico, e que poderia ser reduzido esse prejuízo acionando o seguro. O seguro pode ser acionado para esse tipo de coisa. O seguro serve para esse tipo de coisa. Não é só para roubo de funcionário, é para roubo de moradores, para roubo do próprio síndico também, e pode ser apurado isso e pode ser pedido a indenização do próprio seguro. Gente, está ótimo o programa, mas nós são 18 horas e 1 minuto. Estamos aqui com o programa de especialistas em condomínio, na rádio exclusiva, Rádio Web. Vamos para o intervalo e retornaremos dando continuidade ao nosso tema. Boa noite a todos, estamos de volta mais uma vez, né? São 18 horas e 13 minutos, com o programa dos especialistas em condomínio. Dando sequência ao nosso tema hoje, o desafio da gestão condominial. Mas antes da gente dar prosseguimento, né, eu quero aqui registrar que nós temos 3 plataformas, os especialistas em condomínio possuem 3 plataformas de acesso. No Instagram, onde temos um link no perfil que se direciona para outros links, inclusive o de perguntas e do programa ao vivo. No Facebook, que é sincronizado com o Instagram e também tem um link no perfil. E no YouTube, onde estamos disponibilizando o áudio dos programas para quem não pôde assistir ao vivo conosco, tenha a possibilidade de ouvir e tirar suas dúvidas. Portanto, fique atentos às nossas redes sociais e em breve teremos mais novidades, né? Então, nosso contato, né, pelo Zap aqui, através do Samuel, é o 9606-0102. Então, quem quiser fazer perguntas, ligue 9606-0102. Dando prosseguimento, então, nós temos aqui a especialista em contabilidade, Judete Soares, né, pós-graduada, inclusive, nosso amigo Alexandre Sobral, para tirar todas as dúvidas na parte de direito, né? E eu aqui, Sérgio Andrade, para tirar dúvidas também sobre gestão condominial. O nosso companheiro e amigo, o Leonardo Medina, atrasou hoje em razão do compromisso pessoal, em reunião, mas mando um abraço para todos. Então voltamos aqui ao nosso debate. A gente sabe das dificuldades da prestação de contas, da questão do recurso,
Não é fácil cuidar do dinheiro dos outros, ou seja, você assume como síndico, você vai cuidar do dinheiro de todos os moradores. Portanto, a gente está chegando à conclusão, se não tiver uma administração profissional, ou seja, com uma administradora de condomínio que trate da parte de contabilidade, que não tenha uma assessoria, que tenha uma assessoria de um advogado para tirar dúvida e nortear os caminhos legais, né? O síndico, com um bom conselho, se ele não tiver esses 3 elementos, ele fica na gestão sozinho. Aí vem o nosso amigo Sobral, que falou da questão de você existir desvios por inexperiências e desvios por fraudes, né? E é claro que as pessoas, quando vê desvios, só pensam nos fraudes, não pensam na experiência, né? Acha que, né, o nosso país é dessa forma, só vê de uma forma. E muitas vezes a pessoa que está à frente do condomínio, ela se coloca à disposição para ser síndico, mas não conhece o Código Civil, né? E o Código Penal, não se trata de responsabilidade sobre contas e sobre condomínio. Então, ela acha que é simplesmente pagar as contas, e a gente sabe que não é só isso. Muitas vezes as pessoas se mudam do condomínio porque a sua gestão foi um fracasso e não tem a coragem de encarar as pessoas. Então fica difícil a convivência na sua moradia. Então a sua moradia, que era uma excelente moradia, passa a não ser em razão de uma má gestão do condomínio. Outros, né, não se importa com isso e continua. Mas é uma situação complicada. E todos nós sabemos que gerir condomínio é apenas um momento. Ninguém fica eternamente como síndico, né? Então, portanto, é necessário que a gente tenha uma questão muito clara das obrigações, né, da responsabilidade e do conhecimento mínimo. Portanto, a gente sugere que todo síndico faça um curso de síndico profissional, um curso sobre síndico, para ele conhecer todas as nuances, né, todas as possibilidades, o que ele tem que estudar de fato. E nós temos, Samuel, mais alguma pergunta para a gente iniciar o debate? Por não? Lícia, sou síndica, mas tenho problemas com contas e responsabilidade com o encargo. E ninguém quer pegar o cargo. Não temos condições de pagar uma contadora. O que faço? Não tem muito o que fazer, não. Complicado, Não tem muito o que fazer, não. Ela tem que simplesmente fazer uma assembleia, reajustar a taxa condominial dela para que possa ser, sim, contratado um contador e aí negociar, né? Existem, provavelmente o condomínio dela é um condomínio pequeno, é um condomínio que não deve ter muitos recursos para não chegar a pagar um contador. O contador não é caro, não chega a ser um absurdo de valor e é uma coisa que realmente se faz necessário para evitar as multas. Ou imagine os juros do INSS, se você não fez um recolhimento correto, quando eles fazem lá uma auditoria e quando vem aquelas multas pesadas, né? Não tem nada, o cartão de crédito, o cheque do cheque especial é mais barato do que os juros do INSS. É muito complicado, então é melhor realmente fazer um esforcinho para contratar um escritório de contabilidade. A primeira coisa que ela tem que fazer, a Alicia tem que fazer, é convocar uma assembleia e colocar tudo às claras, né? O que o condomínio deixou de pagar, por que não está conseguindo pagar essas contas e tentar fazer um ajuste, né? Até uma possível taxa extra para que equalize essa situação e comece a contratar uns especialistas, um contador, um jurídico, para que seja orientado. E também, como o nosso amigo Sérgio Andrade falou aqui, também fazer um curso para dar uma melhor gestão, né, no ambiente em que ela está. A gestão de um síndico varia, né, vai de 2 em 2 anos, pode ser reeleito, né, pela Assembleia, mas que seja necessário que ele tenha o conhecimento e que consiga realmente organizar. Para organizar, além de existir a experiência, tem que existir a boa vontade, né? E a boa vontade tem que ser em conjunto, porque ali é um... Inclusive, eu lembrei agora que o Sérgio ele tem um projeto muito interessante, que é de uma cooperativa, associação de condomínios,
a qual provavelmente mais tarde, com certeza, vai oferecer o serviço de contabilidade para os condomínios que não podem arcar sozinhos com esse tipo de serviço. Então, provavelmente ele vai pegar esses pequenos condomínios, eu já estou até antecipando uma ideia que eu acho que ele ia ter essa ideia, com certeza, eu estou antecipando uma ideia que ele ia ter, para poder fazer exatamente a esses associados pequenos que não têm condições, um trabalho que um contador da própria cooperativa poderia fazer esses recolhimentos em casa, porque esses condomínios muito pequenininhos, eu dou como exemplo aqueles ali do Augusto Franco, que são isolados, blocozinhos de 4 unidades por andar, vezes 4 dá 16, são 16 e que mal conseguem se sustentar às vezes, né? Então, Orlando Dantas também tem alguns desse tipo. Então, esses condomínios dessas regiões vão poder se beneficiar quando estiver funcionando essa sistemática da associação do Sérgio. Por quê? Porque aí a associação contrataria um contador e esse contador faria esses poucos encargos, porque provavelmente esses condomínios têm um funcionário de limpeza, geralmente, e aí é coisa pouca, mas que você não vai pagar, um contador também não vai cobrar qualquer valor, e quando você faz isso através de uma cooperativa ou de uma associação, isso acaba ficando diluindo, ficando um valor muito barato e não deixa de prestigiar e de pagar o justo ao profissional, entendeu? Só pegando o gancho, né, essa questão a gente não lançou, a gente está formatando já. Na verdade, a gente é uma associação sem fins lucrativos, né, com o objetivo de dar consultoria e apoio aos condomínios aqui em Aracaju. A gente já tem uma quantidade razoável, a gente está formatando, nós estamos pensando em sede, uma série de coisas. E como é que ela se sustentaria? A gente tem projetos, né, com patrocínio, né, para que a gente possa trazer os síndicos, trazer os colaboradores para que se realizem cursos de preparação, né, consultorias para que essas pessoas possam gerir melhor os condomínios com voluntários, né? Aqui não se trata de uma questão comercial, mas nós temos um projeto muito bom aí pela frente. Do 2020 nós vamos mudar todo esse aspecto aí e a gente vai trazer especialistas para poder agregar, né, essas pessoas que se sentem abandonadas, na verdade, né, se sentem isoladas, né, e a gente vai trazer para a gente poder ajudar. Agora, eu quero salientar também que quando você decide morar em condomínio, você tem que pensar que você vai pagar pela segurança, pela limpeza, pelo seu bem-estar dentro do ambiente que é dividido por várias pessoas. Não é uma casa. Uma casa você decide se você quer botar segurança ou não. Uma casa você decide se você faz uma piscina ou não, né? Se tiver espaço. Quando você decide ir para um condomínio, mesmo que o apartamento não seja grande, mas que tem uma área de lazer, com piscina, com segurança, com tudo isso, você tem que entender que você tem um custo. Tem que botar na sua planilha que você tem um custo. E cabe ao síndico mostrar todas as despesas que vão ser apuradas para que essa estrutura funcione de maneira adequada, para que as pessoas possam viver tranquilamente, e levar para o conhecimento de todos e dizer, olha, dessa forma que está, não dá. É impossível, né, que o condomínio consiga atender às demandas internas se a taxa não é o suficiente. E aí é preciso trazer isso para a Assembleia, a maioria que vai decidir. Mas tem que pensar que é um custo necessário. Tem gente que vai para o condomínio e depois decide se mudar para casa. E depois volta para o condomínio. Em razão de quê? Segurança. No condomínio tem segurança. Tem mais do que uma casa isolada em determinado local, né? Quando você chega com seu filho, sabe que for seu filho ou neto, que você tem um espaço para que eles possam, dentro daquele ambiente, poder se distrair, brincar, e é muito mais confortável do que você estar numa casa. Quando você viaja, por exemplo, vai para outro estado, a casa lá está fechada, e alguém pode adentrar dentro da casa e, né, fazer furto e etc. Pode acontecer no condomínio? Pode, claro que pode, mas percentualmente é bem menor, vai atingir muito mais gente do que a sua casa isolada lá, por mais câmera que você coloca e segurança. Então,
A taxa de condomínio é um benefício para todos, não é um malefício. E é algo fundamental para a sobrevivência em comunidade. Do contrário, é difícil, ninguém vai fazer doação. Ele está pagando por um serviço, está pagando por seu bem-estar. Né? Então é importante isso. Nós temos mais uma pergunta aqui. Especialistas, podemos ter funcionário em conjunto, ou seja, ter um funcionário para atingir a 3 pequenos blocos de condomínios. Você, acho que ele ouviu ele falar sobre blocos e ele perguntou aqui se podia pegar um funcionário só para atender vários blocos. Veja, aí nós vamos para a gestão de limpeza. Né? Existe um estudo em relação à quantidade de horas e atividade de cada ASG para determinada limpeza. E esse estudo permite dimensionar quanto tempo aquele colaborador vai ficar naquela área para fazer a limpeza. Ele vai gastar um dia para fazer uma limpeza de tantos metros quadrados. Para isso ele vai ter um custo de material. Então você também define quanto de material eu vou gastar por metro quadrado. Certo, mas eu acho que a pergunta dela foi no sentido de que são 3 CNPJs e se poderia um funcionário trabalhar para os 3 CNPJs. Então, eu acho que a pergunta dela foi nesse sentido, para economizar. Se há essa questão, veja, o funcionário ele é contratado por um CNPJ, ele não pode ser contratado por 3, não é isso? Gildete. Então, mas ele pode prestar serviço a um outro CNPJ, aí vem uma questão legal, uma questão trabalhista. Não, eu acho que esse caso seria fácil. Como com uma contadora, você pode criar uma mini associaçãozinha daqueles condomínios, ou algo desse tipo, onde vai ter um CNPJ que vai representar esses outros CNPJs, pode ter uma entidade que represente outros CNPJs de empresas. Eu entendo que cabe, até porque existe associações, tem uma associação mesmo ali perto ali, meu Deus, ali no condomínio Jardim das Coqueiros, Jardim das Palmeiras, que tem uma associação que ela é na verdade a associação dos condomínios. Os condomínios é que pagam essa associação e eles têm funcionários, é a área de lazer desses condomínios, na verdade. Tem piscina, tem clube, é a área de lazer e é uma associação. E essa associação é composta pelos síndicos e pelos moradores dos outros condomínios. Então eu entendo que poderia se fazer, eu não sei se contabilmente, aí quem vai dizer é a nossa colega, de se fazer uma mini associação desses 3 condomínios aí para criar um CNPJ, mas para dividir a responsabilidade entre os 3 condomínios. E aí sim você contratar o funcionário para que ele prestasse serviço nos 3 condomínios. Lógico que respeitando a questão do direito de trabalho, de tempo, do esforço físico, para ele não ser obrigado a no mesmo dia limpar os 3 condomínios, que seria impossível, né? Mas inclusive a ideia que nós temos lá pela cooperativa de segurança lá da associação lá do nosso bairro, lá no Jardins, que é exatamente contratar uma empresa de segurança que vai ser paga pela associação, mas que vai ser pago, na verdade, rateado entre os condomínios que fazem parte da associação. Então isso a gente já está sendo feito. Sim. E a forma correta que pode ser feita é essa. Porque, como foi dito aqui, não tem como você contratar um funcionário e dividir os encargos dele por 3 CNPJs diferentes. Isso seria impossível. Tem um aspecto importante. Deixa aí nossa amiga ver se ela pode dizer se eu estou certo ou não. Ela vai me complementar aqui e vai resolver. Mas assim, tem um aspecto importante o seguinte, né? Quando você contrata alguém para um CNPJ, no contrato de trabalho está dizendo que ele presta serviço e tem o nome do condomínio. E no nome do condomínio tem a localização do condomínio, endereço onde ele presta serviço. Se você pegar esse funcionário, levar para sua casa, na praia, e ele prestar o serviço, tiver um acidente de trabalho na sua casa, na praia, vai ser um desvio, vai ser um problema. Porque mesmo que o horário dele esteja estabelecido naquele horário, lá não é o local pelo contrato de trabalho dele. Então, é necessário que no contrato de trabalho exista essa previsão, que ele trabalha para esse CNPJ e vai atender também as unidades tais e tais. Sim. Para que amarre essa situação. A ideia seria essa. E aí seria muito mais fácil. Fazer um aditivo no contrato de trabalho dele,
para que ele possa. Então, eu acho que é esse caminho, Gidete, por favor. Olha, em relação a essa pergunta, é Lícia, né, o nome da moça? Não, é Lícia ainda? É a mesma? Não, é Andréia. Andréia, né? Em relação, certamente, esse condomínio deve ser um condomínio pequeno, né? E ela vê a possibilidade de contratar um funcionário que ele possa, dentro da carga horária dele, atender os 3. Agora, isso não é possível, porque se ele foi contratado para um CNPJ e cumprir a carga horária naquele CNPJ, ele não pode ser desviado para outro. A não ser que seja possível, eu já vou passar a pergunta para o nosso amigo aqui, Alexandre, para ele responder a questão jurídica sobre isso. Isso vai depender do que vai ser colocado na carteira de trabalho, como o Sérgio falou. Se você pode faz abranger o contrato e já deixa pré-definido que objeto vai dele. ser o objeto do trabalho, ele fazer a limpeza em 3 condomínios, não importa se vão ser os 3 que vão pagar ou não, porque ele precisa receber do CNPJ que ele foi contratado o salário dele. Isso. O que ele foi pactuado para aquele trabalho, tem que ficar isso claro no contrato de trabalho dele. Vai dizer, olha, você está sendo contratado pelo condomínio tal, mas você vai exercer a função no condomínio tal e tal. Para evitar que a responsabilidade toda venha em cima de um CNPJ só, é que eu dei essa ideia de uma mini associação, onde você contrataria no CNPJ da associação e que essa associação seria composta pelos condomínios, ou seja, estaríamos dividindo a responsabilidade legalmente pelos 3, sem precisar estar fugindo a qualquer tipo de perspectiva, porque vamos dizer que esse funcionário no futuro venha colocar na justiça o condomínio que contratou ele isoladamente. Os outros 2 vão estar protegidos, a não ser que a ação inclua eles 2 também, se o advogado incluir eles, senão quem vai responder exclusivamente é aquele. Isso está acontecendo naqueles condomínios ali do Eucalipto, o Cerejeiras e o Pinheiros. Está acontecendo muito isso lá, porque lá eles têm portarias, que são portarias que atendem aos 3 e que eles dividem, fazem contrato entre os 3, mas quando entram na justiça só está pegando dinheiro de um ou do outro e os outros não estão se responsabilizando com isso. Então está criando problema, a gente está tendendo a entrar com ações regressivas contra os outros condomínios para ressarcir aquele condomínio que está pagando sozinho pelos encargos. Então isso está acontecendo exatamente porque lá não existe essa associação. Lá é muito dividido, lá não tão, eu já tentei conversar com o pessoal que lá, enquanto eles não se juntarem, enquanto eles não se unirem, aquilo não vai dar certo, não vai para frente. Vai sempre ter aqueles problemas que estão tendo hoje recorrentes. Alexandre, eu já morei ali, tive 2 apartamentos ali. Homem rico é outra coisa, tá? 2 apartamentos. Você sabe que você simplesmente virar as costas e dizer assim, isso aqui não tem jeito. E você trabalhar de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite, tentar fazer de tudo, passar 1 ano se dedicando ao condomínio todo e depois virar daqui não tem jeito não, vou embora. E foi o que eu fiz. Gente, eu quero. Eu acabei de receber aqui uma informação, eu vou transmitir, que é um informe, não seria uma informação concreta, mas eu vou transmitir aqui de que os bandidos que invadiram, né, o Luciano Barreto, né, ali nos Jardins e alguns outros prédios, acabaram de ser presos, né, estavam praticando furtos em vários condomínios de alto padrão aqui na Caju e levando os furtos para São Paulo para venda. E na volta agora, né, com outros carros, outra coisa, fizeram isso em Maceió também, foram presos, né, para nossa alegria, foram presos, mas estavam se preparando para continuar os furtos dentro dos condomínios, né, se passando por moradores e etc. Então, como eu estava falando aqui, não é só em casa, também ocorre de maneira menor, mas é uma informação interessante para que a gente tenha um cuidado maior no requisito de seleção, quem entra, quem pode entrar e quem não pode entrar no condomínio, né? Mas olha, essa questão, voltando aqui ao nosso programa, são 18 Só e 34. fazendo aí uma observação, eu recentemente estou fazendo a contratação dos funcionários lá do condomínio que eu sou síndico, e uma das coisas que a gente colocou como uma das prerrogativas é que tivesse no mínimo 2º grau. Aí as pessoas acham, para que isso? Não é exagerado isso? Quando você vai em determinados condomínios que você vê o nível de escolaridade de alguns porteiros,
você vê porque é tão fácil entrar no condomínio. Exatamente. É tão fácil, é muito fácil. Até pela falta de instrução deles, eles não, às vezes não estão acostumados a ler jornal, assistir jornais e ver que é recorrente essa tentativa de entrada no condomínio. E se eles se atualizassem, se eles fossem pessoas que tivessem um determinado preparo até para identificar esse tipo de situação. Chegar um carro novo, ele abre o portão. Carro novo, ele abre o portão. Chegar alguém com paletó, ele abre o portão. Não, isso não quer dizer que quem tem segundo grau não vai estar excluído disso, mas são pessoas que geralmente são mais cuidadosas, vão receber um documento, vão ler, vão entender o que estão lendo. Exato. E você pega um cara semi-analfabeto, ele não vai entender nunca o que está. É uma citação ali, ele não vai saber nem o que é. Vai arquivar e depois o condomínio tome processo do condomínio, revelia e tudo mais. E já aconteceu em alguns condomínios meus de nos depararmos com a execução do processo. Sem saber que sabia nem da citação do processo, imagine a execução. E aí não tinha mais o que fazer. O condomínio foi realmente citado, o porteiro recebeu, o que foi feito com aquele documento não se sabe. E aí no condomínio não tem mais recurso com relação a isso. Então é por isso que é perigoso. E é por isso que você tem que deixar bem claro quem pode ou não receber as citações e intimações, porque hoje o nosso Código do Processo Civil permite que o porteiro seja a pessoa a receber esse tipo de documento. Ele recebe, não passa para ninguém, o condomínio é citado, é notificado e vai à revelia, o processo, porque ele não vai para a audiência, porque ele não sabia da audiência. Exatamente. E aí vai para a execução. Exatamente. Isso é um problema. Gente, são 18 horas e 36 minutos. Estamos aqui no programa Especialista em Condomínio com a nossa convidada, a Gildete Soares, especialista em contabilidade. Estamos falando sobre o desafio da gestão condominial, onde nós trazemos aqui a baila, né, a questão da parte contábil, a parte de preocupação com os documentos, né, com toda essa parte documental. E que eu quero entrar aqui no aspecto da digitalização, né? E tempo do documento que o condomínio tem que estar em posse. Ou seja, como é que está funcionando isso hoje? Olha, em relação à digitalização, alguns condomínios ele tem essa parte de tecnologia, ele possibilita que você consiga acompanhar, né, toda a evolução de gastos que está acontecendo dentro do mês. A tecnologia veio para ajudar, para facilitar a vida de todos, até aqueles que não têm tempo, que até no horário de casa, né, que está de descanso, voltou ao seu trabalho, possa rever as contas. Eu recebi uma mensagem de um colega meu que parabenizou a síndica porque ela tinha, na prestação de contas, tinha uma economia de uns 10 mil reais no mês, né? Só que ele não observou que naquela prestação de contas tinha faltado o pagamento da folha de funcionários, que a folha era paga dentro do mês, né? E terminou que ela pagou no 5º dia útil. Então, não houve uma economia. Ela postergou, né, um pagamento. E ele parabenizou. Olha, parabéns, síndica, porque foi uma economia. Eu vi que aqui está tendo uma economia, os mesmos gastos. O que faltou? A folha de pagamento. Ele não observou. Nossa, diferença. Em relação à documentação... É verdade. Porque a gente quase 50%. 50% dos gastos do condomínio com pessoal. Com pessoal. Pessoal em cargos. E em relação à documentação, ela tem que estar legível, sem rasuras, ordenados, né, por natureza. Por exemplo, você precisa saber quanto se gastou ou está se gastando mensalmente com folha de pagamento, com as despesas fixas. Em termos de prazo de documentos, qual o prazo útil? Prazo de documentos vai depender muito do tipo de documento? De quem está fiscalizando. Por exemplo, a Receita Federal, ela sempre fiscaliza os últimos 5 anos. 5 anos. Os últimos 5 anos. Mas, contabilmente, existe uma legislação que você tem que guardar aqueles documentos que serviram para escrituração durante 10 anos. São 10 anos, 10 anos. Então, você tem que ter a preocupação então, da guarda desses documentos, no lugar de fácil acesso,
digitalizado, né, no meio físico por 10 anos. Além da digitalização, você também faz a encadernação, né, e armazena dentro dos balancetes. Da sua administração do condomínio, sim, o balancete. No balancete ele vai estar todo o elenco das contas, né, por natureza, os valores e anexo toda a documentação que serviu para aquela montagem. Então, tem condomínios que a gente já tem recebido aqui informações e que o síndico sai e some com o balancete. Então eles são destruídos, né? E como fazer numa situação como essa? Tem como recompor? Se ele tiver uma em razão administradora, da prestação de contas, como é que se faz? ele tiver com a administradora, é fácil de recompor, porque geralmente a gente mesmo, aquele condomínio tendo saído já 1, 2 anos, mas sempre a gente deixa armazenado nos nossos sistemas, a empresa, o condomínio não fica ativo, mas porém a gente guarda ainda por um certo tempo aquelas informações. Né? Me fala um pouco da MPK, que é a empresa, né, que vocês... A MPK Contabilidade. É verdade. A MPK é um escritório, ele é um escritório de referência aqui no estado de Sergipe. Ele abrange outros estados também, como Bahia, Alagoas, Pernambuco, São Paulo. Então a gente tem vários clientes aqui em quase todos os municípios também de Aracaju. E a gente trabalha com vários nichos de serviços. Então a gente faz os serviços de contabilidade, a gente trabalha com digitalização de documentação. Você tem uma empresa que quer digitalizar seus documentos, armazenar em nuvem, a gente faz esse processo. A gente também tem o processo de certificação, que são certificados digitais, que a gente já oferece para os nossos clientes e para os demais também, de toda a sociedade. Inclusive, é muito pessoal da OAB lá fazer o certificado. Quantos condomínios vocês têm hoje, em média? Olha, essa parte do condomínio, a gente ainda vai fazer aí um lançamento que não era nem para que eu fizesse referência. Só a parte contábil. Essa é a parte contábil. Só a parte contábil. E também, a gente também tem a parte do escritório virtual, que a gente aluga salas. Então, a gente tem todo esse processo. A MPK, ela fica na Praça Camerino, 101, no centro mesmo. É uma casa, aquela antiga casa que era do Constâncio Vieira, que era uma casa azul no formato de navio. Sim, eu sei. Ela fica ali, Buquim, Praça Camerino, né? E Pacatuba, ali naquela mediação. A esquina seguinte ao Paulo Figueiredo. Tem a Exatamente, esquina Paulo Figueiredo, na outra esquina é MPK. Na mesma posição. Nós temos pergunta aqui dos ouvintes, por favor. Temos. Maria de Fátima. Tenho problemas de falta de comunicação com os moradores. Muitos são idosos e não têm WhatsApp, nem tem e-mail. O que fazer, já que o condomínio é grande e o povo não comparece às reuniões? Olha o problema. Isso é um problema sério. E mesmo aqueles que têm possibilidade e que podem participar de reuniões, também não vão. Não vão. E aí depois que a Assembleia é aprovada, aí fica aquele, né? Aquele desconforto em relação ao síndico. A gente aconselha que coloque avisos, né, dentro do elevador, na parte da área comum, comunicando algum tipo de mudança. Eu até sugiro, eu faço isso muito lá nos condomínios, né? Protocolar. Custa um pouquinho mais, mas você pega edital, protocola e entrega pessoalmente, no apartamento. né? Por quê? Porque você fica com registro que todos receberam. Alguém pode chegar na Assembleia e dizer assim, mas o regimento ou a convenção diz que tem que ser entregue ao morador e protocolado. Né? Às vezes tem convenção que fala dessa forma. E pode impugnar uma Assembleia. Dizer, não houve a comunicação. Vocês comunicaram por e-mail, mas não está escrito na convenção, só as mais novas que está escrito, que há a necessidade de entrega. Entrega para comprovação tem que ser através de protocolo. Então tira a cópia, entrega a cada morador e pede ao supervisor que faça isso. E converse com o morador, olha, diga ele que é importante a participação dele, se não tiver, quem tiver no apartamento, porque ele jamais vai chegar na Assembleia e alegar que não houve comunicação, porque a assinatura está lá do apartamento dele. E não é entregar, colocar no escaninho de correspondência, é entregar protocolando em cada apartamento. Tenho certeza que dessa forma vai ampliar a participação das pessoas, né?
As pessoas vão se tocar, oxa, eu recebi aqui, vai ser amanhã ou depois de amanhã. Eu vou lá para ver o que está acontecendo. Quando se fala em a parte financeira, aumento de taxa, a Assembleia enche. Com certeza enche. Quando se fala em norma, mudança ou ajuste no regimento, nem todo mundo vai. Então, você falou aí, eu só não concordo que essas pessoas não vão porque não foram avisadas. A maioria não vai porque não tem interesse. A estratégia que eu uso quando você quer encher uma assembleia é usar essa estratégia que você falou indiretamente, de colocar como último item aumento da taxa economia, ou então taxa extra. Aí quando chegar no último item, as pessoas, e aí, não vai precisar mais, a gente percebeu que fez uns cálculos e conseguimos resolver, não vai dizer que usou aquilo ali só para segurar as pessoas até o final. É uma estratégia, com certeza. Mas realmente vai. Agora tem que tomar cuidado que muitas vezes vão os inadimplentes. Os inadimplentes vão, mas realmente enche muito mais as assembleias, e aí você usa uma desculpa para não usou esse recurso só para encher para uma pauta específica. Mas a resposta para a síndica é que ela não precisa se preocupar se a assembleia está indo com pouca gente ou muita gente. Mostra que é pouca gente, que a gestão dela está indo bem, que ninguém está vendo nada de errado, porque geralmente enche quando tem algum problema, quando querem tirar a síndica, quando não concordam com a gestão dela, aí enche. As assembleias enchem. Então, a pouca participação não é uma culpa da gestão, é a culpa do próprio morador de desinteresse de querer saber como está o seu patrimônio. Isso é normal. Isso é normal. Tem muita gente que manda seu livro caixa, manda sua contabilidade para o contador e não quer saber nem como está o imposto de renda, ele só quer saber se já foi pago e pronto. Eles não estão muito interessados nessas coisas. Então acontece muito no condomínio isso. A falta de interesse dos moradores é onde eu bato muito na tecla quando acontece um ilícito lá, que a responsabilidade também são dos moradores, não é só do gestor que rouba. É a falta de diligência, a falta de fiscalização que gera a oportunidade. Não dizem que a oportunidade faz o ladrão, é o que acontece em condomínio, a oportunidade faz o ladrão. Então, os síndicos que veem a oportunidade, que veem pouca fiscalização, muitas vezes usam isso de forma errada. E usam isso não para fazer uma gestão com mais tranquilidade, sem muita oposição, não. Eles usam isso às vezes para poder realmente se beneficiar financeiramente. Tem mais uma pergunta? Antoniel, meu condomínio não tem manutenção periódica. Vejo que vai ter uma hora que tudo vai cair aos pedaços. O que devemos fazer para chamar a atenção dos condôminos? Veja, seria interessante o Leonardo estar aqui no momento, mas eu vou responder para você. A primeira coisa é você levantar os pontos mais críticos do condomínio, que pode impactar no acidente sério e causar um dano a quantidade maior de pessoas. Chegou na hora. Chegou na hora. Em seguida isso, fazer um planejamento e vai ter que estabelecer taxa extra para poder pagar esse custo que vai ser. E elencar na Assembleia o que é mais prioritário, né? Ora, a prioridade é o quê? É a parte elétrica, é a parte hidráulica, é piscina, né? Elevadores, tem que dizer o que vai impactar mais nas pessoas. E fazer um plano para o ano inteiro, né? Para que possa, né, dessa forma, regularizar essa situação. Quando você deixa que isso some vários anos, é o que a gente vê, o condomínio, você encontra condomínio na 13 de julho, por exemplo, que tem taxas altíssimas de condomínio. Tem apartamento que não consegue alugar, bota o preço lá embaixo do apartamento e a taxa do condomínio lá em cima. Por quê? Porque não fizeram manutenção. Alugar, eu já vi apartamento, o cara dando apartamento para o cara só pagar a taxa de condomínio. Taxa de condomínio de R$3.000, de R$2.700. Sim, eu já porque o prédio não foi feito manutenção e ele está precisando fazer. Então, é uma situação. Mas eu vou aproveitar o nosso amigo. Repete a pergunta aí para nosso chegou, amigo Medina, né, já começar o trabalho, que senão ele vai ganhar sem trabalhar. Nosso ouvinte, ele é especialista na parte de manutenção. Eu vim só fiscalizar. Não, mas você veio trabalhar também. Repita a pergunta do Doutor Medina, é o seguinte: meu condomínio
não tem manutenção periódica. Vejo que vai ter hora que vai cair tudo aos pedaços. O que devemos fazer para chamar a atenção disso para os condôminos? Antoniel. Oi, Antoniel, boa tarde, boa noite, é um prazer estar falando com você. Eu acho o seguinte, se seu condomínio já tem vários processos de manifestação patológica, processos esses que qualquer um consegue evidenciar, eu acho que a melhor situação seria você entrar em contato com a Defesa Civil, solicitar a eles uma ida até o seu condomínio, para que eles possam emitir um parecer técnico informando a situação que se encontra no seu condomínio. Lembrando que as normas técnicas, né, que tem força de lei, pelo artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, a partir de 1991, diz que qualquer serviço e produto tem que ser feito de acordo com as normas técnicas. Então, as normas técnicas preconizam a manutenção predial preventiva. Então, tem que existir isso. Não tem como se negar a fazer isso. Até porque você perde a vida útil do seu empreendimento. Quanto mais tempo você demorar a consertar os problemas, fazer as manutenções preventivas e corretivas, mais caro fica isso. A um ponto que você torna o seu imóvel inviável de você morar, de você ocupar. Porque a manutenção, ela preza a segurança e a solidez do empreendimento. Então, todos os sistemas que você tem dentro de um empreendimento, você precisa fazer com que eles sejam sólidos, né? Que eles tenham solidez. E se isso não acontecer, não é oportuno habitar um condomínio dessa forma. E outra coisa, né? Tem a questão da renovação da BITS. Então, se você não faz manutenção, fica difícil até você fazer uma renovação da BITS, porque vai ser tanta coisa que vai entrar em exigência que vai ser difícil você renovar uma BITS. Da mesma forma que o seguro, eu passo para o meu amigo, né, Dr. Alexandre Sobral, para falar sobre essa questão, porque não adianta você pagar um seguro e o condomínio está em penúria. Vou passar a bola aqui para o meu amigo. Rapaz, às vezes eu me sinto um quarterback daqueles jogos do futebol americano, porque nunca vi jogar bola tanto para mim, para tentar fazer o touchdown como vocês fazem. Eu nem sei o que é isso, né? Não, mas o homem Você sabe o que é o homem isso? internacional. Eu não sei o que é touchdown, quarterback. Isso é nome de hambúrguer? Vocês assistem muito. Quando o cara tá correndo ali pra pedra, aí o cara vem com a bola, batendo nele lá. Vamos lá. A questão do seguro o que acontece. Muitas vezes o corretor do seguro, na ânsia de fazer o seguro, pega os dados do condomínio, faz o seguro e nem vai no condomínio fazer nenhuma vistoria. Isso, por um lado, é bom e, por outro lado, é ruim. Por quê? Porque quando acontecem os problemas e acontecem os sinistros após ser constatado um problema desse tipo, de vício e tudo mais, as seguradoras geralmente querem tentar se eximir de pagar esse prêmio. Por quê? Porque havia um vício, havia uma patologia lá e que não foi identificado naquele momento. E é bom porque também acaba a seguradora assumindo o risco do negócio e muitas vezes tendo de pagar. Por quê? Porque não se ateve a verificar e fazer uma vistoria prévia. Eu vou dar como exemplo você fazer um seguro do carro sem ver o carro. Se o carro estava batido, se não estava batido, se estava faltando um pneu, se não tinha. E depois de repente o cara abre o sinistro e diz, olha, tive uma batida, tudo mais. O cara, não, mas essa batida é antiga, não foi nova. Cadê as fotos? Cadê a prova que isso já estava lá antes? Então é o que acontece também com condomínio. Então, eu acho que o mais perigoso aí realmente nesse caso é a vida dos moradores. Não é nem a questão financeira, porque muitos desses vícios que a gente viu recentemente em Fortaleza, aconteceu a queda de um prédio inteiro. A gente não está falando só... Eu recebi hoje um síndico, que inclusive Medina está fazendo a perícia, um problema sério numa piscina, ao qual o deck está interditado, mas o dono da construtora disse, não, pode botar as pessoas para andarem no deck, pode encher de água, que não tem problema. Inclusive mandou até um documento dizendo que não tinha problema. E aí eu disse, olha, se você tem um engenheiro que você contratou e que está dizendo que não pode, não vai ser o dono da empresa que está querendo fazer uma maquiagem lá, querendo fazer alguma
um artifício para dizer que está tudo ok, que você vai colocar em risco seus vizinhos, as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Por quê? Porque você tem algo contraditório. Se os dois estivessem dizendo que não tinha problema, tudo beleza, não tinha problema. Mas se um está dizendo que tem e o outro que tem interesse na causa e que vai ter prejuízo com o conserto está dizendo que não tem, eu iria pelo outro que foi contratado exatamente para fazer esse trabalho de advertência. Então, é o que acontece. No caso específico aí da pergunta, ele pode, no pior das hipóteses, que se ninguém escutar e ninguém fizer nada, ele fazer denúncias aos órgãos pertinentes. Ministério Público, Ministério Público, aquele órgão de Defesa Civil. Então, ao que ele puder fazer, até a própria televisão, pedindo para que vão lá filmar, para fazer denúncia, exatamente para tentar fazer zoada e alguém tomar alguma iniciativa, porque o mais importante são as vidas dos moradores. Gente, muito obrigado à presença de todos os nossos ouvintes. A gente está muito feliz, sempre feliz em fazer esse programa, né? Estamos chegando ao final e quero agradecer aqui a Gildete Soares, né, especialista em contabilidade, que veio nos presentear aqui com seu conhecimento. Vou deixar aqui as palavras, né, de agradecimento e considerações da Gildete, que vai fazer para a gente aqui. Vou passar a palavra aqui para o Leonardo aqui, né, fazer as suas considerações para finalizarmos o programa. Depois o Alexandre Sobral e a Gildete vai nos passar a palavra, vai nos esclarecer a sua presença aqui hoje, né? E fazer com que o nosso programa seja cada vez mais ouvido e tirar as dúvidas de vocês, né, que nos prestigiam a cada dia. Bom, gente, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, agradecer os nossos ouvintes que estiveram com a gente durante esse período aqui, nos escutando, né, nos prestigiando. E quero agradecer a nossa amiga aqui que veio hoje, Gildete, a nos prestigiar aqui com a sua presença, falando desse tema aí tão importante, que é a parte de contabilidade, né, que é um fantasma, né? As pessoas, né, têm medo, né, quando se fala de contabilidade, porque não entende bem do assunto, né? E agradecer por todas as informações que ela passou, agradecer ao nosso amigo Samuel, a você, Sérgio, e ao nosso amigo Alexandre aí. Primeiro eu queria agradecer a todos os ouvintes pela participação com perguntas. Dizer que é um prazer conhecer a Gildete, eu não conhecia pessoalmente. E dizer que estou muito feliz de que a MPK, que é uma empresa de tantos anos, uma empresa com tanto conhecimento, com nome já no mercado, resolveu também abarcar a nossa área condominial. Dizer que precisamos de empresas desse gabarito. É importante que empresas sérias entrem no mercado para evitar que alguns oportunistas tentem se beneficiar desse nosso mercado, como já aconteceu diversas vezes aqui no nosso estado e em outros estados também. Fiquei muito feliz em ter conhecimento que vocês estavam entrando na área condominial, que estavam abarcando esse novo filão aí para trabalhar com a competência que vocês sempre tiveram nas outras áreas, e dizer que estamos à disposição para poder ajudar e sempre estar nessa colaboração mútua, que é o que nós fazemos com todas. Eu tenho hoje grandes amigos da área condominial na parte de contabilidade. Tem aqui vários, o Marcos mesmo da Nocem, o Robson da Icone, e o Ricardo da Nordeste, então Vaneide do Lacel, a Elaine da Ativos. Então hoje a gente tem grandes empresas e agora está entrando mais a MPK, que MPK que está agora vindo para engrandecer o nosso mercado com o seu conhecimento, com sua idoneidade e com sua competência. Entendeu? Então eu acho que é muito importante isso para a gente. Queria que você passasse, Gildete, os contatos, né? Endereço mais de uma vez e os contatos de vocês para os nossos ouvintes. Bom, eu também quero agradecer, né, aos ouvintes, né? Para mim foi uma experiência
Eu não tinha participado de nenhum debate em toda em minha existência. Tive o prazer de conhecer doutor Alexandre, doutor Léo, Leonardo. Quero agradecer a Sérgio, que me deu um apoio aqui, e a Samuel. E nosso endereço, né, a nossa localização na MPK, ela fica na Praça Camerino, número 101, esquina com Buquim. Certo? Nós estamos lá à disposição. Tem um contato, telefone? O nosso contato telefônico é 079, né, 2107 7070. Fácil. Ok, gente, muito obrigado. Estamos encerrando mais um programa dos especialistas em condomínio na Rádio Exclusiva Web, e voltaremos na semana seguinte com mais um tema para poder contribuir para o conhecimento de vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima semana. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio, que retornará na próxima quinta-feira, às 17 horas, com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pela audiência. Críticas e sugestões envie para o e-mail osespecialistasemcondomínio@gmail.com ou WhatsApp 79 8834 8108.